Começando. 3, 2, 1. Me mandaram ficar quieto. Vou ficar. E aí, um fundo de investimentos? Muito bem! Professor Eduardo, os comentários são todos seus hoje. Então, vamos lá. Essa daí, acho que foi unânime aí praticamente, né? O fundo de investimento é uma estrutura aí que, assim, o pessoal mais do juridiquês diz que não tem uma personalidade jurídica, né? Mas tem um CNPJ próprio. Então, o fundo é organizado aí num CNPJ, não está debaixo do CNPJ da instituição, né, que o administra, mas sim tem um CNPJ próprio. E ele é constituído sob a forma de condomínio, quer dizer, é um monte de investidores ali juntos com o objetivo comum de aplicar o seu dinheiro nos ativos que compõem a carteira do fundo. A alternativa vermelhinha aí do triângulo está errada, porque o fundo ele não faz a gestão das carteiras de ativos de vários investidores. O fundo é uma carteira de ativos e vários investidores têm cotas, né, que são pedacinhos aí dessa carteira. Então não dá para dizer que os ativos são de vários investidores, né? Os ativos são do Não, fundo, é né? isso? Exatamente, os ativos são do fundo, e aí é o que a gente chama aí de propriedade fiduciária, né? O fundo, ele é o proprietário dos ativos agindo no melhor interesse do investidor. Legal, muito bom. Professor Eduardo, você perdeu, mas na semana passada eu estava todo empolgado, eu li as questões, li as alternativas. Aí teve um cidadão que ele foi tão educado, até eu fiquei tocado, que ele mandou assim no chat: professor, seria melhor o senhor ficar quietinho na hora das perguntas para que a gente possa se concentrar. Aí desde então eu Sutil, não né? leio mais as perguntas, só te avisando, tá? Tá A bom. gente dá, a gente Foi dá bem a cortada com sutileza. Então, eu acho que foi o Jones, né? Acho que o cara foi, vou te falar, foi gracioso, o cara foi um gentleman, mas um vamos ver lorde, foi um como lorde. ficaram os pontos. Muito bem, o Ed já chega com o Ed é um cara, ele é um concorrente que tá sempre lá, ó, já chega com os dois pés no peito, 918 pontos. Girlene, conhecida Girlene também, tá lá. Marília, olha em terceiro lugar, o Reinaldo em quarto e Laíra em quinto lugar. Muito legal, gente. Veja que o que fez a diferença nessa primeira bateria, nessa primeira questão, foi a rapidez, né? Então, nesse game, você tem que ser rápido também, tem que acertar e tem que ser rápido. Quanto mais rápido for, mais alta a sua pontuação. Vamos para a próxima. Fica um silêncio, um vazio no Eu não coração. gosto, mas tá bom. Professor Tabares, o que você me diria? Essa aí não tem muito o que falar, né? O pessoal acertou bem mesmo, bacana. É isso aí. Quando tem algum prejuízo no fundo, é responsabilidade inteira aí dos cotistas, né? Então, Boa. se quebra lá a instituição que emitiu um título que está dentro da carteira do fundo, é o cotista que vai arcar com isso, não é a instituição, não é o administrador, não é o gestor, é o próprio investidor, é o cotista. Legal, deixa eu até falar uma coisa aqui que às vezes aparece essa dúvida, né? O pessoal acha que o fundo garantidor de crédito, ele não cobre, ele não serve para fundo de investimento. Ele serve. Então, só que o limite dele é um limite muito baixo, porque são aqueles mesmos 250 mil da pessoa física, né? Uhum. Mas o que acontece? Ele cobre esses 250 mil. É que normalmente o capital de um fundo de investimento é tão alto que esse 250 mil não faz nem cócega, né? Então, o que o fundo de investimento acaba perdendo num default de uma instituição financeira ou algo assim, né? Quando tem um CDB, o banco quebrou. Geralmente, o fundo de investimento vai ter muito mais que 250 mil, mas, a rigor,
o Fundo Garantidor de Crédito, ele garante CPF e CNPJ até esse limite de 250 mil. Exato. Olha E aí, só. essa grana vai ser recuperada, né, e distribuída para os cotistas proporcionalmente ao número de cotas. Então, vai dar bem pouquinho, né, a recuperação desse dinheiro Perfeito. garantido. É isso aí, muito bom, minha gente. Eu estou curioso para ver o desfecho das primeiras posições. Daniela Double L aparecendo em quinto lugar. Daniela também é figurinha marcada aqui, ela sempre aparece entre os 5 primeiros em dado momento. Vamos ver como ficará até o final. Vamos para a próxima, a número 3. Hoje são 15, então lembra que vamos para 3 agora. Pessoal, incorreta, cuidado, é a incorreta. Qual? Incorreta. Ah. Deixar o Jones bravo. Você vê que o pessoal tá demorando para responder, a galera tá dividida aí. É, verdade. E acabou o tempo. Mas, ó, a galera acertou bem aí. Boa. O Boa, é isso pessoal tá aí. indo bem essa semana, tá indo bem. O pessoal tá indo bem. A taxa de administração remunera o gestor, isso é verdade, né? Então, a remuneração do administrador e do gestor e das despesas gerais do fundo aí são custeadas pela taxa de administração. Mas, quando tem uma remuneração variável associada a um benchmark, aí isso daí não tem a ver com a taxa de administração, é cobrada uma outra taxa que é a taxa de performance, que o cotista também tem que pagar. Fica um pedacinho da rentabilidade dele ali. Legal. Pedacinho não, né? Às vezes, pedacinho não, que às vezes chega a 20%, normal aí é 20%. É uma mordida Legal. razoável. 20% do que ganha mais do benchmark, né? Por Do exemplo. que ultrapasse o benchmark. Eu suspeito, e acho que vale a pena a gente lembrar disso, que muita gente que colocou as outras alternativas pode ter imaginado que era para pôr a correta, né? Até brinquei lá na hora. Fiquem Uhum. espertos, porque isso acontece lá na prova. Às vezes você dá uma desconcentrada e você não reparou que a pergunta questiona a respeito da afirmativa incorreta, tá certo? Então é importante você estar com a atenção voltada para isso também. Exatamente. Vejamos. Reinaldo, segundo lugar, Anderson vai para o terceiro lugar. E em quarto, Bruno Ciscoreto. O Bruno também a gente conhece bem. Aí na última, se eu não me engano, foi o Bruno que levou. O Bruno foi o campeão na última semana. É isso aí. Olha só. Ele aparece aí já em quinto lugar, mostrando o seu ferramental. E vamos Falei com para o a Bruno próxima. hoje, inclusive. Falei com o Bruno via WhatsApp hoje, falando É de verdade, eu vi. Você Duration respondeu de uma Macau. mensagem do É nosso nóis. querido Bruno. Vamos que vamos. Nome do sistema usado para cobrar taxa. Para ficar quieto, desculpa. Essa aí acho que o pessoal não vai ter problema. Boa. Isso aí. Pois é, o pessoal foi bem, né? A grande maioria foi lá na linha d'água. O pessoal deu uma titubeada no benchmark. Explica aí, professor Eduardo. Tá, o sistema usado, né, a métrica usada é a metodologia aí da linha d'água, né, vai ser a metodologia que vai verificando o nível de retorno do fundo em relação ao benchmark e quando, então, a performance fica acima da linha d'água, inicia aí a contagem para a cobrança da taxa de performance. O benchmark, ele não é um sistema usado, né, ele é simplesmente um índice de referência. Então, Ibovespa, né? Aí você vai usar o critério da linha d'água para quando a rentabilidade ficar acima do Ibovespa. Pode ser o CDI, pode ser um IMA lá da Ambima, enfim. Mas o benchmark ele não vai ser o sistema, ele vai ser só a referência, né? A métrica. Legal, muito bom. Para a próxima, quer dizer, antes vamos ver o placar. Paulo Big. Paulo Big eu não conhecia, hein? É o Paulão, com certeza, porque para ser Paulo Big deve ser o Paulão. E o Márcio Amaral também aparece aí em quinto lugar. Muito bom. Agora sim, próxima questão.
Interessante essa, hein? O pessoal está respondendo rápido aqui, acho que... É. Olha Muito só, bom, em geral o pessoal foi bem, mas houve dúvidas aí, Du. houve dúvidas. Então, seguinte, quando o fundo permite resgate a qualquer momento, né, o investidor vai lá e consegue reaver o que ele aplicou, com rendimento, sem rendimento, enfim, a gente está falando de um fundo aberto. Quando a gente está falando de um fundo fechado, eu não posso, pessoa física, lá, investidor, ir diretamente e acessar os meus recursos. Se eu quiser me desfazer do meu investimento num fundo fechado, eu vou ter que pegar minhas cotas e revender para outro investidor, né? Eu não saco os meus recursos. Eu vendo a cota pelo preço do dia lá para um investidor que esteja interessado. Então, isso acontece, por exemplo, com um fundo imobiliário, né? Que é um fundo fechado. Você negocia as cotas em bolsa e você não coloca dinheiro diretamente no fundo, a menos que ele esteja aberto para captação, né? Mas você não coloca o seu dinheiro ou retira o seu dinheiro. Você compra ou vende as cotas no mercado secundário. Mercado secundário é um investidor comprando e vendendo de outro, né? Legal, muito bom, excelente. Vamos ver como é que ficou o nosso placar. Bruno Cisconeto subindo para a terceira posição, o Ademir em quarto, o Arisson em quinto lugar. Muito bom. Reinaldo em segundo e o Ed segue inabalável na primeira posição. Próxima questão. Muito bom. E aí? Essa daí, acho que uma das sacanagens foi que tinha pouco tempo para fazer a conta, né? Mas ali dá para fazer de cabeça, porque não coloquei números quebrados, né? Então tava tranquilo. Mas você tem que lembrar que o valor da cota é o patrimônio líquido do fundo dividido pelo número de cotas. E o patrimônio líquido, como em qualquer outro sistema ali de apuração contábil, vai ser as obrigações, os direitos menos as obrigações, né? Ativo menos passivo, dando aí o patrimônio líquido. Então, era só você pegar os direitos, subtrair as obrigações e dividir pelo número de cotas, e aí você tinha ali o valor da cota. Mas Legal. Então, acha o PL, divide pelo número de cotas para achar o valor da cota. Isso, exatamente. Acho que dificilmente na prova do CEA vai ter uma questão dessa. O importante aqui é lembrar que o valor da cota é calculado, né? Primeiro, ele é apurado diariamente, né? A marcação a mercado dos títulos que estão na carteira, e você vai pegar o patrimônio líquido, o valor total lá, e dividir pelo número de cotas, e aí você chega no valor de uma cota. Legal. Pode não cair assim, é verdade, mas eu já vi cair no seguinte jeito. O cara fala que um fundo, ele reduziu a taxa de administração. E a pergunta que se faz é se isso vai impactar futuramente a cota positiva ou negativamente, né? Uhum, Então, aí uhum. precisa lembrar o seguinte, está diminuindo taxa de administração, você diminui a despesa. Então, você aumenta o Aumenta o patrimônio líquido, PL. porque você tem uma despesa provisionada menor. Então, a Boa. cota vai ter um impacto positivo, né? Positivo, legal. Ô, Fê, só antes de passar para a próxima questão, chegou aqui no chat falando, existe a possibilidade de descer um pouquinho a tela de vocês, pois está tampando a pergunta. Eu imagino que você está captando a tela inteira, certo? Aí. Isso. Então, foi a Rônia que perguntou, né? Rônia, vê se a janela do Zoom não é quem está em cima da sua pergunta, porque quando você minimiza o Zoom, ele fica com uma janelinha que você pode posicionar em qualquer lugar da tela. Então, talvez seja isso que esteja tampando, porque a tela do Felipe aqui está sendo captada inteiro, né? Então, aparece a pergunta completa.
Beleza. Vamos ver como é que ficaram as posições. Nossa, deu uma mudada meio grande aí, hein? Reinaldo assumindo primeiro lugar, Alisson em segundo, Reginaldo em terceiro, Aninha aparece novamente aí, agora em quarto lugar, e a Elô em quinto lugar. Olha, essa é uma das versões mais disputadas que a gente já teve. Tá bem legal isso aí, ó. Todo mundo na casa dos 6.000 pontos. Não tem ganhador ainda. Vamos que vamos. Bora. Fundo de renda fixa. Muito bom. Ó, o pessoal foi bem, pô. Show. Esmagadora a maioria aí. É isso, né? Aí você tem que conhecer a classificação CVM mesmo de fundos, né? Um fundo de renda fixa é definido aí como um fundo que tem no mínimo 80% da carteira em ativos de renda fixa. Aí, em ativos que vão sofrer com oscilação de taxa de juros ou de inflação, né? A definição completinha aí é essa. Legal, muito bom. Eu acho que é só lembrar que não é o 67%, mas poderia dar alguma confusão, né? Enfim. É, exato. 67, não fala nada sobre o Estou 67%. quieto. Tem perguntas a seguir. Então, Estou quieto. vamos lá. Vou sugerir que nem o Jones. Professor Felipe, o senhor pode ficar em silêncio? Mano, eu sempre estrago tudo, né? Eu sei. Olha lá, o Reinaldo não mudou posição. Eu não vi samba do pessoal subindo e descendo. Todo mundo paradinho. Reinaldo em primeiro lugar, Alisson em segundo, Reginaldo em terceiro, Aninha em quarto e em quinto lugar a Elô. Tá certo? Isso tá muito interessante. Todo mundo na casa dos 7.000 pontos. Sabe o que isso quer dizer? Nada. Vamos para a próxima. Nada. Absolutamente nada. Mas passamos da metade do game. Exato. Fundos renda fixa a curto prazo, gente. Essa aí eu tentei botar uma pegadinha, não sei se alguém vai cair. Fica quieto, professor Eduardo. Mas acho que não vai cair. É, olha que o pessoal caiu, hein? O pessoal caiu. Mas não na pegadinha que eu esperava, né? Mas tudo bem. Então, fundo renda fixa a curto prazo aplica em títulos com prazo máximo de 375 dias. Eu botei ali os 60 dias, que talvez o cara tenha estudado, viu os números ali e confundiu, mas 60 dias é o prazo médio da carteira, né? E 375 dias é o prazo máximo de cada título ali, não pode ter nenhum título acima de 375 dias. E é Legal, isso, é né? isso aí. Não tem mais o que É que eu falar. acho que o que confunde é que a gente sempre pensa que 365 é um ano, É então é um humano, marco aí, né? exatamente, Acho que é exatamente. por isso que o pessoal acabou indo no 365. Tem que lembrar que tem essa como que uma exceção mesmo, né? Prazo máximo do título é 375, então, né, professor Isso aí, Eduardo? isso aí. Show de bola. Eu acho que as 5 posições vai ter dancinha agora, vamos ver. Só a Elô e a Aninha trocaram de lugar. A Elô foi para o quarto lugar, a Aninha foi para o quinto. Nos demais, eles acertaram. E o Reinaldo firme, né? Em 9,386. Vamos para a próxima. O Ed, mano. Aí sumiu. A alíquota de come cota. Fica quieto, Felipe. Essa aí tem que lembrar mesmo, não tem como deduzir essa informação, né? Tem que saber, ou sabe ou não sabe. Exatamente. Aí o professor para de ler questão e começa a cantar. Pior, né? Pior. Olá, o pessoal foi bem, foi melhor do que eu esperava. Achei que ia ter mais erros nesse sentido. Mas comenta você, professor Eduardo Tavares. A alíquota de come cotas para um fundo curto prazo é 20%, para um fundo longo prazo é 15%. Né? Não tem muito Perfeito. o que falar aí nesse caso, você tem que lembrar mesmo dessa tributação aí. Show de bola. Vamos ver.
Daniela Dumblewell aparecendo agora no quinto lugar aí, hein? Tirou a Aninha do quinto lugar, ela aparece em quinto. E os demais continuam lá muito firmes. 4 lá na série de 10 mil pontos. Vamos para a questão número 10. 2/3 completados a partir de agora. Olha, já vi questão de prova que cobrava exatamente isso. A questão era essa, igualzinha. Simples, né? De graça, sem obrigação de acertar. Acho que todo mundo acertou aí. Todo mundo já respondeu, né? Acho que Não pode errar. deu samba, não pode errar, não. Todo mundo sabe que é janeiro e dezembro, né? Professor, não faz isso. Ah, desculpa, pessoal. Foi mal. Unânime! Unânime! É isso aí, aqui é trabalho, meu filho. Boa, Em galera. todos esses anos nessa indústria vital, essa é a primeira vez que isso acontece, professor. A pergunta era fácil, mas ó, essa unanimidade tá tão bonita, acho que vale dar um print aí nessa tela, que ficou Então, muito... Karina, é com a Karina. A Karina é a nossa Acho que vale um assessora do print aqui, marketing, carinho. ela juntamente com a Roberta. A Roberta nos Olha aqui. abandonou hoje. A Roberta não gosta mais de nós. Não tem problema. Karina está aí para tirar fotos. Vamos Exatamente. Olha. para posicionamento do pessoal. Aí é saber quem foi rápido de dedo, né? Pelo jeito o Exato. Reinaldo continua sendo mais rápido, né? Aí a gente tem o Alisson em segundo, o Reginaldo em terceiro, Elo em quarto e a Daniela em quinto lugar. Vamos para a questão 11ª. Olha lá. Aí você tem que assinalar a alternativa que preenche essa lacuna aí, hein? E vai pipocando, e vai pipocando. Opa, opa, houve um certo conflito entre azuis e vermelhos. Como você explicaria isso, professor? Boa pergunta, não, não. Acho que o pessoal não lembrou, né? Mas a definição ali da CVM para um fundo de ações é um fundo que pelo menos 67% do patrimônio líquido está alocado em ações, ou BDRs, né? Ou bônus de subscrição, tudo que é correlato aí a uma Pode ter ação. 90% nisso? Pode, é no mínimo 67%. Pode ser 100%. Mas a definição correta aí de fundo de ações é que tem que ter pelo menos 67% do patrimônio líquido em ações. Legal. Me dá a impressão que o pessoal bateu o olho, viu 67 na vermelha e aí o dedo foi que nem louco. Exato. Antes dos neurônios foi o dedo, né? Esse é o Eu problema. coloquei de propósito o no máximo 67 e o pelo menos 67 para a galera justamente ter que ler com atenção aí. Na prova, né? Lembra desse dia, então, se você errou por falta de atenção, lembra desse dia e leve isso para a prova, lê com calma, né? A prova do CEA dá e sobra 3 horas para 70 questões. É muito tempo. Então Três faz horas e meia. 3 horas e meia, para 70 questões. Então é muito tranquilo, dá para fazer numa boa, ler com calma. Vendo a sua traquinagem, eu preciso dizer que você é mal. Mas enfim. Levemente. Como que tá o meu áudio aí, Felipe? Tá bom, tá meio baixinho, mas tá bom. Baixinho? O Tá um microfone tá pouco aqui. baixo, eu aumentaria um pouco, mas. Ei, apareceu um Reginaldo do nada, cara. Dá uma olhada nisso. Esse Rolou, Reginaldo aí. não estava no pódio, ou estava e eu não vi? Não tava e acertou 11 na sequência. Rapaz! E aparece também o nosso herói, o Edek. Ed Voltando ao... Rodrigues. Isso, Em garoto. quinto lugar aí. Muito Boa. bom. Mas o Reinaldão, ele não vai dar mole, não. Ó. 13.602, ele segue inabalável no primeiro lugar. E vamos para a próxima.
O pessoal Muito mandou bom. bem, hein? Mandou bem. É isso aí. Fundo de renda fixa pode usar derivativo, sim. Mas não pode usar para alavancagem, né? Tem que usar aí para hedge, para proteger a carteira, de repente do efeito de oscilação de taxa de juros, né? Aí você pode usar instrumentos derivativos para proteção, mas é o único caso. Lembrando, se alguém perguntasse, né, que tipo de fundo de investimento que pode usar derivativos para alavancagem, um tipo é o fundo multimercado, mas desde que ele seja do tipo da classe especificada, né? E que esteja previsto no regulamento dele o uso dos derivativos para outra função que não hedge, né? Exatamente. Se eu não me engano, agora de cabeça eu não lembro, mas eu acho que todos os fundos podem usar derivativo para hedge. Eu talvez não esteja lembrando aí de uma classe, mas se eu não me engano, todos podem. Também não acho que haja alguma restrição se for para hedge, mas olhem com cuidado essa informação, porque a gente não lembra de cabeça se existe alguma vedação nesse momento, né? Vamos ver como ficou o placar? Olha, o Ed me parece aquele sprinter de última hora, hein? Chegando, andando os últimos 100 metros, correndo que nem um louco, mas Reinaldo e Reginaldo fortes lá na ponta, hein? Muito bom. Apareceu o Silvio também, né? O Silvio é uma novidade aí nos 5 primeiros lugares. E a Elo continua lá no 4º lugar, firme e forte. Vamos para a próxima. Acho que faltam 2 ou 3. Não lembro. Vejamos. Faltam 3. Professor Felipe, o que o senhor acha da alternativa verde? Alternativa verde, indigestão. Olha, me parece algo do Oriente isso, né? Indigestão, enfim. Exatamente. É uma técnica, né, para dias de muita volatilidade. O professor Eduardo, o Reginaldo me mandou mensagem aqui no Zap dizendo que ele estava em terceiro, a gente que não estava vendo ele. Boa, desculpa, Reginaldo. Olha lá, hein? Ô louco, ô louco. Então Explica aí o que deu rolo aí. Vai. vamos lá. Feliz por ninguém ter escolhido indigestão. Agora é o seguinte, quando o objetivo do fundo é o de replicar o desempenho do índice Bovespa, replicar é fazer igualzinho. Então, a carteira vai sempre ser igual à composição do Ibovespa, né? E, portanto, esse fundo vai ter uma gestão passiva. Você simplesmente vai girar a carteira quando a carteira do Ibovespa girar. Quando mudar a proporção de ativos, quando sair ou entrar alguma ação, aí você faz essa alteração na carteira do fundo. No mais, fica paradinho lá, né? Sem rodar a carteira, imitando o desempenho do Ibovespa. Um exemplo disso é um ETF, né? Um ETF de Ibovespa. Ele Amado Bova 11, né? Exato, o BOVA11, né? Ele é um fundo com cotas negociadas em bolsa. E a gestão é passiva, ele simplesmente imita, replica o desempenho do Ibovespa. A gestão ativa, aí o objetivo vai ser o de... você vai ter ali na descrição alguma coisa do tipo se aproximar do Ibovespa, superar o Ibovespa, mas não replicar o Ibovespa, né? O gestor vai sempre tentar ganhar do Ibovespa, ter uma rentabilidade melhor. Acho que é isso, né? Acho que sim. Lembrando também que não precisa ser sempre o Ibovespa, né? Não, Você tem exatamente. fundos passivos que vão replicar outros índices. O IMAB lá, o IMA geral, enfim. E o Bom, a market... ideia então, de fundo Tá. passivo é replicar um outro índice, né? Isso, Esse market timing aí é uma estratégia de gestão, mas aí é muito ativa a gestão, né? O gestor vai olhar e procurando fazer alocações táticas ali, né? Buscando o momento de investir, o que está melhor naquele momento. Então é muito estratégico, né? Então é uma gestão bem ativa aí. Entrar e sair na hora certa. Exatamente. Muito bom. O Silvio passa uma posição e no resto continuou tudo igual. Olha, Reinaldo continua em primeiro, Reginaldo em segundo, o Ed em terceiro, Silvio vem em quarto e a Elu em quinto lugar, faltando 2 questões. Vamos lá, pessoal. Não é possível. Essa primeira resposta aí não tinha nem aberto direito a tela.
Tem alguém muito ágil, muito sagaz. Acho que essa aí o pessoal vai ser. Ô, louco, olha só. Pessoal, Explica o porquê. Explica o porquê da gente errar, professor Eduardo. pessoal errou aí. É, então, O que é uma das uma carteira administrada? Para uma começo. carteira administrada é uma carteira de ativos que vai ser registrada no CPF de um cliente, mas que vai ser gerida por um gestor profissional. É uma estrutura que permite que um gestor profissional assuma ali os seus investimentos, né? Então, geralmente a gente vê isso, sei lá, na gestão de grandes fortunas, né? Na gestão, no segmento de wealth management, aí acho que é mais comum, né? Pelo Meio menos que eu uma acho. procuração que eu passo, então, para um cara que é profissional. É Isso, isso? exatamente. Esse gestor vai negociar ativos em seu nome aí, vai fazer a gestão do teu patrimônio, né? O fundo exclusivo, ele é um fundo de investimentos. Então, embora geralmente ele tenha um cotista ou, sei lá, pouquíssimos, né, uma família ali de cotistas, mas enfim, ele continua sendo um fundo de investimentos e ele tem um CNPJ próprio, né? Não está sob o CPF do cliente. Ele tem um CNPJ assim como qualquer outro fundo tem. A única diferença é que só uma pessoa é cotista, né? Ou uma família ali é cotista. Inclusive, é um bom instrumento de planejamento sucessório, né? Famílias que têm Legal. grandes fortunas aí para transmitir esse patrimônio usa muito fundo exclusivo. Mas então o fundo exclusivo, a diferença principal é que ele é um CNPJ, a carteira administrada não. Ela está no nome de um investidor pessoa física. E legal, eu acho bom lembrar por que existe a carteira administrada e pode ser uma estrutura interessante. Porque, na prática, a pessoa física, muitas vezes, ela tem algumas isenções, Isenções, né? Por exemplo, quando compra LCI, quando compra LCA, né? E assim por diante. Então, já que ela não quer pagar imposto de renda, ela só pode fazer isso se for pessoa física investindo. Então, continua sendo o nome do cara, CPF do cara, só que tem um gestor profissional fazendo as indicações e fazendo a gestão dessa carteira, né? Então, é uma estrutura Uhum. interessante. Aí dependendo do tipo de ativos que o investidor tiver, aí tem que ver o que é melhor, né? Estruturar um fundo exclusivo ou uma carteira administrada. Acho que do ponto de vista tributário aí, né? Tem que investigar e tudo mais. Muito Boa. bom, legal. O Márcio aparece aí na jogada novamente. No demais, olha, a luta agora é Reinaldo versus Reginaldo, tá certo? Eu vou falar, sabe quem que vai ganhar? O Reinaldo, entendeu? O Reinaldo, entendeu? Não, Dá para dizer isso. É o o Reinaldo. nome Começa termina com com Re e Aldo. termina com Aldo. Pode ter certeza disso. Pode Não ter vai ser nada certeza. diferente. Então, Exato. vamos lá. A última, a derradeira, a decisiva. Opa! O pessoal acertou, mas houve dúvidas. Houve dúvidas. Então, quem faz o registro e guarda dos ativos é a instituição custodiante. É igual, sei lá, quando você investe numa ação, ela fica ali custodiada na B3, né? Não fica com você, não fica com o banco, fica na B3, nem com a corretora. Então, no caso do fundo é a mesma coisa, tem uma instituição custodiante que é quem vai fazer a guarda dos ativos do fundo, é quem, por exemplo, vai garantir que, se você for um cotista do fundo, esse fundo tiver ações, vai garantir que você receba a cota de dividendos que cabe a você, pelo tanto de cotas que você tem e tudo mais. Isso é o custodiante que faz. O administrador, ele é responsável por contratar a instituição custodiante, ele que vai fazer a gestão ali dos recursos do fundo, não gestão dos ativos, mas é ele que vai pagar prestadores de serviço, é ele que vai cuidar de toda a parte administrativa, mas não é ele que se responsabiliza por registrar e guardar os ativos. Perfeito, muito bom. E aí, curiosos, ansiosos, façam suas apostas.
Reginaldo ou Reinaldo? Em quem você apostaria suas fichas, professor Eduardo? Eu acho que deu Reinaldo. Eu não sei, porque o Reginaldo vinha forte no final, hein? Mas o Reinaldo foi muito consistente. Vamos ver. Exatamente. E um, e dois. Posso clicar? Um, Mano. dois, três e vamos. Pódio. Em terceiro lugar, Edek, nosso amado Edek, sempre com a gente. Segura a carimbar. Reinaldo em segundo lugar. Errei. E o sprint maravilhoso, como eu profetizei, Reginaldo. E o Reginaldo, olha só. E a dancinha começa. O Márcio e o Almir também saíram na foto. O Márcio em quarto e o Almir em quinto. Boa. Muito bem, gente. Parabéns. Mencionar aqui que é Reginaldo, uma rapaz, dupla sertaneja, né? Reinaldo e Reginaldo. Reinaldo e Reginaldo. Rapaz, eu vou falar uma coisa pra você, hein? Foi quente hoje, hein? Que sprint que o Reginaldo deu no final, hein? Foi quente. Hoje o negócio foi bom.